Eu vi um vídeo há muitos anos sobre a cidade do México, e daí eu entendi o que era uma Smart City. E eu acho que é interessante a gente explicar para o pessoal que é quando todos os serviços estão conectados. E tu me corrige, porque quem entende aqui é tu. Eu sou só uma interlocutora para a gente entender. Então, por exemplo, aconteceu um acidente na Berrini, por exemplo, certo? Aqui na Avenida Berrini. Daí, se fosse uma Smart City ou um bairro, né, inteligente, nesse momento todo mundo receberia, todos os semáforos receberiam sinais que mudariam o tempo para não chegar naquele lugar do acidente. A polícia da delegacia mais próxima seria comunicada automaticamente. Perfeito. A ambulância e o hospital mais próximo também ia ser comunicado para receber as pessoas se fosse assim, um acidente de grande magnitude, por exemplo, como o trem, né? O trem aqui descarrilhou na Berrini. Seria mais ou menos isso, uma cidade inteligente? Seria. A gente pode usar esse mesmo exemplo para se aprofundar um pouquinho mais nele, né? Então, vamos continuar indo nele. Deu um acidente na Berrini, um acidente grave, fechou lá um cruzamento importante, fechou uma via importante, né? O que em uma cidade inteligente aconteceria? Provavelmente uma câmera teria detectado isso, uma anormalidade no sentido de fluxo, o próprio acidente, né? Os sensores de áudio poderiam identificar esse acidente e disparar alertas direto para uma central de comando e controle. Tá, vamos lá. Então, ela identificou. Isso quem identifica não é a câmera, é o software que a câmera tem. Não necessariamente. Tem várias maneiras de ser identificado. Você pode identificar através de uma análise de vídeo embarcada numa câmera. Você poderia identificar através de um sensor de áudio, que hoje a gente tem alguns softwares, alguns sensores de áudio capazes de identificar através do ruído específico que tipo foi aquele ruído, se foi um tiro, se foi um acidente, e assim por diante, né? Enfim, então teriam algumas maneiras de se identificar. Eu não precisaria de ter nenhum homem, nenhuma pessoa que identificou aquilo ali. Seria tudo identificado pela própria automaticamente. Pela tecnologia. Né? Qual seria um segundo passo após identificado? A tecnologia dispararia para uma central de comando e controle, para uma plataforma de gerenciamento de despacho de ocorrências, que houve um incidente naquela região. Obviamente isso vai estar georreferenciado no mapa. E automaticamente essa plataforma poderia acionar ou as forças policiais ou as forças médicas, né, de suporte médico, caso de um acidente, para que elas ficassem em alerta e fossem até a região automaticamente. Sem ninguém, até esse momento, sem ninguém apertar nenhum ser humano apertou nenhum botão. Isso é o mundo ideal. Obviamente que existem processos a serem seguidos e, inevitavelmente, algum operador vai avaliar aquela situação. Normalmente, o que acontece é o operador lá na central vai receber automaticamente esse alerta e ele vai avaliar. Porque a tecnologia também não é 100% infalível, né? Mas, obviamente, sim, ele vai poder fazer a avaliação e fazer o despacho de um recurso até aquele local, seja esse um recurso de segurança, seja um recurso de trânsito, seja um recurso de suporte à saúde, né? Isso poderia acontecer de maneira automática. Dentro do conceito de cidades inteligentes, subentende-se que essas viaturas, esses veículos que vão até lá dar o apoio, seja de trânsito, de segurança ou de saúde, eles vão possuir também embarcado neles um dispositivo para fazer o georreferenciamento e muito possivelmente também a geração de imagens. Então vai ter lá um gravador mobile, uma câmera mobile, junto com o GPS e transmitindo essas informações via uma rede de dados, seja uma 4G, um Wi-Fi, para que o operador lá consiga acompanhar o trajeto dele e também para que o sistema consiga, dentro de uma parametrização específica, disparar para aquela viatura ou para aquele serviço de saúde mais próximo do local para que ele vá fazer o deslocamento. Então hoje a gente tem plataformas que eu consigo mapear todos os meus recursos, sejam veículos ou pessoas, né, utilizando GPS, saber onde elas estão e saber qual que é o status dela, se ela está em atendimento, se ela está fazendo uma ronda. Ver isso. Isso já existe, já funciona em alguns lugares do Brasil e do mundo, né? Então, mediante aquele acidente que a câmera ou um sensor de áudio capturou, ele vai mandar para a central, que vai disparar para essa viatura de maneira automática a solicitação de deslocamento até aquele local para fazer a avaliação humana. Sem ninguém ligar para o 190 e pedir... Sem ninguém ligar. Indo um pouco mais além, a gente poderia também, nesse mesmo momento, enviar informações para painéis de mensagem instalados na cidade para evitar que o trânsito vá para aquela região.
Poderia-se também fazer uma atuação em semáforos diretamente, de modo a mudar o plano de funcionamento do semáforo para que determinada via fique mais tempo aberta ou menos tempo aberta, ou que de fato se isole uma determinada via para os veículos não irem até lá, para não gerar um tumulto maior ainda. Pergunta, quando tu fala nesses painéis, por exemplo, onde tem a temperatura, ali a gente poderia ter um aviso, por favor, não vão para a região da Berrini, acidente grave. Perfeito. Esse tipo que a gente tem nas rodovias, né? Os painéis de rodovia, exatamente. Tá. Aquele que você está andando e fala assim, tem um congestionamento no quilômetro tal. Então a gente poderia já colocar isso em toda a cidade. Então como a gente está discutindo que foi um acidente muito grande, um trem descarrilhou, matou várias pessoas, toda a cidade entraria em alerta. Perfeito. E o fluxo mudaria para as pessoas não virem para cá, né? Perfeito. Indo um pouco mais além ainda, à medida que uma viatura de saúde fosse empenhada para ir atender aquela ocorrência, obviamente o hospital mais próximo também poderia ser alertado, se tudo estiver integrado. Né? Para já receber as pessoas. Para os enfermeiros já ficarem em alerta, sabendo que em determinado momento vão chegar pessoas feridas lá e vão precisar de um atendimento. Todo mundo já fica preparado com as macas, né? Pronto-socorro aberto. Exatamente. E aí você tem o rastreamento de tudo que está acontecendo desde o início até o final. O rastreamento do deslocamento das viaturas, dos policiais, dos profissionais de saúde e, obviamente, se a gente pensar um pouquinho mais além ainda, talvez até quando essa pessoa der entrada no hospital, fazer o reconhecimento facial dela para fazer a identificação. Porque, inevitavelmente, em um acidente, as pessoas são resgatadas e pode ser que ela não esteja com uma identidade na hora, com o celular na hora, e você não vai saber quem é aquela pessoa, né? Isso é tecnologia para a vida.